Olá, queridos alunos do primeiro ano, dos diversos municípios, de várias escolas aí, dos diversos municípios do estado de Rondônia. Bem-vindos, professor, que acompanha os nossos alunos. Uma ótima aula para todos vocês. Hoje, estudantes, já vamos para a nossa aula 9, isso mesmo, vamos falar de uma civilização muito complexa, como esses povos desenvolveram a arte, que são os egípcios, isso mesmo. Vocês já estudam sobre essa cultura em história, em geografia, em outras componentes como filosofia, sociologia. E hoje nós vamos fazer, então, uma abordagem aí sobre a arte egípcia, certo? Então, preciso da atenção de vocês, que vocês estejam aí com o caderno, fazendo anotações dos conceitos mais importantes que irei discutir nesta aula, certo? Então, vamos lá, vamos começar. Vamos dar início à aula 9.1 com o tema Arte na Antiguidade. Então, vamos falar da cultura egípcia, a arte e religião, a lei da frontalidade e as pirâmides. Vamos abordar esses três temas aí nesta aula. Estudante, vamos fazer a leitura aqui das habilidades que vocês irão, no decorrer desta unidade, desenvolver, para que vocês possam associar aí aos conteúdos. Então, capacidade, ou habilidade de analisar visões de mundo, conflitos de interesses, preconceitos e ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias, utilizar as diversas linguagens artísticas, corporais, verbais, em diferentes contextos, valorizando, então, os fenômenos social, cultural, histórico, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. Então, são habilidades muito importantes na sua formação. Seguindo, então, na leitura das habilidades, analisar interesses, relações de poder, perspectivas de mundo nos discursos das diversas práticas de linguagem, artísticas, corporais e verbais, compreendendo criticamente o modo de ideologias, participar de processos de produção individual, colaborativa em diferentes linguagens. Também posicionar-se criticamente diante das diversas visões de mundo presentes nos discursos, né? Também levando em conta seus contextos de produção e de circulação. Debater questões polêmicas de relevância social, analisando diferentes argumentos e opiniões para formular, negociar e sustentar posições frente à análise de perspectivas distintas. A última habilidade, formular propostas, intervir e tomar decisões que levem em conta o bem comum e os direitos humanos, consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global. Então, queridos, são essas habilidades, elas são habilidades gerais, está ligada assim a todo o componente curricular de arte, certo? Ou seja, da área de linguagens, né? Que inclui tanto a língua portuguesa, educação física, uma língua estrangeira e também arte. Então, estudante, ao decorrer, né, da sua formação do primeiro ano, vocês precisam desenvolver todas essas habilidades aí, diante de tudo o que vocês estão aprendendo, tanto no conteúdo de arte, como também dos outros componentes, certo? Então, vamos lá, vamos dar início ao conteúdo, vamos para, já dando início, arte egípcia, né? Vamos falar da arte e religião, né? São culturas que têm, assim, a religião de uma forma bem diferente de outras culturas, então é importante fazer abordagem aí sobre essa ligação, como a arte e religião, também há um aspecto muito peculiar da cultura egípcia, que é a lei da frontalidade, a forma que eles faziam uma composição do corpo humano. Vocês vão compreender nesta aula de forma mais aguçada, né? De forma mais aprofundada. Também compreender que essa cultura, né, a arte era dedicada à vida após a morte. Como assim, professora?
a arte era para quem morria e voltava, vocês vão compreender que a concepção, né, dessa civilização, dessa cultura, após a morte, o faraó, né, voltava. Então, era deixado ali no túmulo muitos produtos, né, muitos artefatos de arte. Nós vamos falar sobre isso durante a aula. Estudante, vamos olhar aqui esta imagem, aqui para vocês verem como que era a composição, né, a pintura feita pelos povos egípcios. Aqui é um detalhe de pintura tumular, da Bastaba, de Nefermat, em Medium, a altura 27 centímetros, está no Museu Egípcio do Cairo. Primeira fase, quarta dinastia, ou seja, 2560 anos antes de Cristo, né? Por isso, essa civilização, estamos destacando aí a arte feita por esses povos num período antigo, então, de 2.000 a 500 anos antes de Cristo. Então, nós podemos observar os detalhes, né? Vamos falar da lei da frontalidade, ou seja, que é uma característica, pessoal, em que o corpo humano sempre vai estar de lado, o rosto nunca vai ser assim de perfil. Mas por que, professora? Eles só pintavam ou desenhavam os rostos, né, ombro para frente e o rosto de perfil. Sempre nós vamos observar, né, o nariz, um olho, um nariz, porque eles não dominavam ainda a técnica de fazer o rosto né, assim de frente. Então, nós vamos falar mais um pouquinho dessa técnica, tá? Então, vamos lá, vamos observar aqui outras imagens. Aqui é uma mulher, né? Uma imagem de uma mulher. Eles utilizavam muitos símbolos, como vocês podem observar aqui, ó. Figuras menores, como o olho, muitas figuras de animais. Então, tudo isso são detalhes, trazendo o quê? Informação, como uma forma de escrita, né? Uma forma ali de contar histórias, informação em relação àquele período, àquela cultura. Então, o Egito oferece um conjunto de saberes, como arte e arquitetura, né, que compõem o cenário de uma grande civilização. Então, foram povos antigos, né, do período antigo, mas, porém, com domínio de muitas técnicas, principalmente de construção, como na arquitetura e na arte também. A religião é panteísta, muitos deuses, né, que requer o quê? A pintura, a escultura, também a arquitetura, né, como meio de adoração aos deuses. Então, é uma forma de representação da passagem, né, da vida após a morte. Então, estudante, essa característica dessa religião com vários deuses, né? Eles também criam, né? Tinham a crença de Deus, inclusive o faraó se colocava como um deus. Então, tudo que era desenvolvido, que era criado, era para fazer ali homenagem ao faraó, principalmente após a morte. Então, as pirâmides, por exemplo, foram construídas em função como túmulos, certo? O objetivo era para túmulos da família do faraó. E elas começaram assim muito pequenas, depois que foram dominando cada vez mais, né, até as tecnologias da arquitetura, e foram fazendo pirâmides maiores, certo? Vocês vão ver aqui algumas figuras, algumas imagens das pirâmides. Então vamos para a tela, vamos olhar um pouquinho aqui essa imagem, trabalhadores e trabalhadoras no Egito antigo. Olha, podemos observar aqui, ó, como que a senhora sabe que é trabalhadores? Porque a gente está vendo eles aqui, ó, desenvolvendo funções, ó, certo? Desenvolvendo funções, e são pessoas que talvez estejam até contribuindo ali na produção artística ali para o faraó, né? A pedido, homenagem a algum faraó.
Então, vamos seguir aqui e vamos falar agora sobre esse sistema aí de escrita. No Egito Antigo, foram desenvolvidos sistemas de escrita, de maneira assim, muito simultânea. As representações artísticas, como eu já havia falado, certo? Figuras, imagens, símbolos estavam sempre junto com as pinturas, né? As esculturas. Então, muitas vezes, essas duas expressões se complementam. Então, estamos vendo aqui uma parte aí de criações de hieroglifos, ou seja, um sistema de escrita egípcio, né, encontrado no templo de Ramsés III, da dinastia do Novo Império. Então, estudante, cada símbolo que vocês estão observando aqui, figuras, imagens de animais, de pessoas, tem um significado, certo? Tem pessoas especialistas para fazer leitura desse sistema de escrita aí. Então, porque, né, já havia comentado com vocês, né, que antes da criação, da invenção, podemos dizer assim, da escrita, os historiadores, por exemplo, identificam como a pré-história, né, o período que o homem ainda não tinha um sistema de escrita. Os egípcios, né, já apresentou aí esse sistema, né, de símbolo de escrita. Então, a partir daí, já foi considerado o quê? Um período antigo. Então, já não é mais um período considerado pré-histórico. Apesar de bem distante, lá antes de Cristo, né, datam aí de 3.500 a 5.000 anos antes de Cristo, já havia essas civilizações, né, já com muitas inovações, né, na arquitetura, por exemplo, na produção artística, na produção de vários materiais, por exemplo. Já dominavam animais, já havia carros, né? Os egípcios talvez sejam os primeiros que criaram, talvez, carros sendo movidos ali por animais. É só uma hipótese, viu? Não tenho nada concreto sobre isso. Porém, é um período antigo, mas com muita evolução, certo? Então, vamos para um quiz. Eu trouxe um quiz para vocês, para distrair um pouco essa aula. Vamos ver se vocês estão lembrados de algumas informações, né? Algumas informações que geralmente eu trouxe na aula anterior. Então, vamos lá. Alguns historiadores afirmam que a história iniciou quando a humanidade inventou a escrita. Nessa perspectiva, o período anterior à criação da escrita denominado pré-história. Verdadeiro ou falso? Então, aqui uma imagem da arte rupestre, desenhos, né, feitos em paredes de caverna ou em pedras. Então, era um sistema, né, de arte, de desenho, de pintura, porém, com informações ali do cotidiano, representações do cotidiano das pessoas, certo, estudante? Então, diante do que nós já estudamos aqui, verdadeiro ou falso? Antes da criação da escrita, né? Como os historiadores identificavam aí? Pré-história? Vamos lá para a resposta? Vamos ver se você acertou. Verdadeiro, isso mesmo, pré-história. Antes da criação da escrita, essa escrita com mais estrutura, significado, com mais sentidos. É claro que um desenho, uma figura, não deixa de ser, né, algo que traz uma informação, mas a escrita propriamente dita começou depois, né, aí nesse período antigo, certo? Parabéns para quem acertou. Então, vamos dar sequência, vamos ver aqui mais um pouco sobre a arte egípcia. As pinturas e esculturas eram para decorar as paredes e salas das tumbas, né? Esses desenhos, pessoal, geralmente contam história, né? Relatam a história dos faraós, do que eles desenvolviam, a vida,
né, a cultura, seus objetos, sua família. Então é possível, observando essas imagens, ver uma sequência aí da história, né, dos faraós ali durante o seu reinado. Na crença egípcia, os objetivos e as pessoas representadas acompanhariam o faraó após sua morte. Então aqui uma imagem bastante detalhada aí de alguns períodos aí dos trabalhadores na colheita, na agricultura, uma pintura em mural. Geralmente eram feitas sempre em murais, viu? Essas pinturas. Cenas egípcias de colheita. Muito bem, deixa eu ver aqui o que eu trouxe mais. Aqui um outro trabalho feito em relevo, né? Relevo em pedra, destacando aí também alguns faraós, né? E aqui, estudantes, isso foi detalhado em pedra, né? Feito em relevo. Ao centro aqui, o sol e o faraó e sua esposa, né? Nefertiti e 3 de suas filhas. Podemos observar na imagem que olha a forma que eles desenhavam uma criança. Não dominavam, né, a técnica ainda de fazer uma expressão ali de um corpo de criança, de bebês, né, de pessoas menores, e sim mais as adultas. Então, muitos detalhes aí da escrita egípcia, ó, sempre contando ali, escritas com informações sobre as imagens feitas, nesse caso aí, relevo de pedra. Muito bem, vamos falar agora, estudante, da lei da frontidade. Então, observe essa imagem aqui mais ampliada, veja comigo aqui. O que vocês estão vendo ali? Um corpo, que os pés, no caso, o homem, os pés estão sempre assim, né? Deixa eu virar desse lado aqui. Os ombros para frente e rosto, né? Poderia fazer assim, um rosto para o lado. Então, lei da frontalidade, ou seja, somente o ombro está de frente, os pés e cabeça de lado. Então, vamos ver aqui, ó, conhecido como perfil egípcio nas figuras humanas. Eles faziam representação de figura ou objeto em primeiro plano, com o corpo de frente e a cabeça de perfil. Então, podemos observar aí na figura 1, né? Nas figuras estão numeradas como número 1, cabeça, braços e pernas de perfil. Aí, 2, olhos, ombro de frente, criando assim uma combinação da visão frontal e a lateral, certo? Então, essa é uma das características principais da composição de corpos humanos. Não consigo explicar para vocês o porquê. Se era porque também não dominavam, né, a forma de fazer a expressão ali do rosto humano, ou se era obrigatório, porque o artista nesse período, eles não tinham muita criatividade, certo? Eles não tinham liberdade, tinham que fazer conforme as regras e padrões exigidas pelos faraós. Então pode ser que seja isso também, ok? Então, uma regra que faz parte dessa cultura. Os artistas nesse período não tinham liberdade, estavam à disposição para fazer todas as produções, tanto as pinturas, as esculturas, né, desenhos em vasos e tudo mais, os murais, tudo, que eram deixados muitas vezes no túmulo do faraó, era com esse objetivo, né, em homenagem ao faraó, com a visão de que ele viria, né, após a morte voltaria, encontraria todos esses objetos, inclusive ficavam muitas joias, muitas coisas também da família, nessa perspectiva de que ele voltaria, certo? Então, eles acreditavam na vida após a morte. Então, vamos lá, vamos seguir, vamos para a próxima tela. Então, aqui ficou bem claro para vocês sobre essa característica, lei da frontalidade. Um exemplo de imagem que respeita a lei da frontalidade são essas aqui, ó, que eu trouxe para vocês. Então, é uma arte anônima, não há o nome do artista, é representativa, representa ali a cultura, né, também a política ali daquele faraó, né, também
representação do retrato ou de uma escultura. Trata-se, então, de uma arte, né, representativa, simbólica também. Lei, então, as características principais. Lei da frontidade, policromia, esse uso de cores, ausência de perspectiva, sempre em plano, observam aí, nunca observamos ali a perspectiva de profundidade, né? Aquela utilizada já no Renascimento ou por outros artistas mais ali depois do período medieval. Após o período medieval, ainda também se utilizava pouco a perspectiva, que é essa noção de profundidade. Sem claro e escuro, sem indicação do relevo, não revelam sentimentos. Até porque os homens, né, não tem como revelar sentimentos se o rosto está sempre ali com essa representação sempre de perfil, nunca de frente, só de lateral. E quando não há cabeça de animais, então não vai haver expressão de sentimento humano. Aqui uma outra imagem. Observe outros aspectos visuais aqui, estudante. Fique de olho aqui na imagem. Ausência de contraste de luz e sombra. Como assim, professora? Com luz e sombra, o que é isso? São técnicas utilizadas para dar uma noção de sombra. Por exemplo, num rosto humano, é preciso ali utilizar a técnica de luz e sombra para poder fazer a profundidade do olho, certo? Para fazer ali a expressão do rosto. Então, eles não utilizam essas técnicas, talvez porque também não conheciam, né? Não conheciam. Por isso que o rosto está sempre ali daquela forma, tá? Então, vamos lá. Vamos ver outras características aqui. As mulheres, podemos aqui verificar, sempre com cores, né, mais claras do que o homem. O amarelo, por exemplo, esse amarelo aí mais alaranjado. E os homens têm a pele mais vermelha, sempre mais escuro que as mulheres. No caso aqui, vermelho ocre, né? Os homens também, os pés separados, e mulheres, pés juntos. Em todas as imagens que formos observarmos do Egito Antigo, haverá essas características aí, certo? Então, continuamos aqui observando sempre imagens, desenhos, símbolos junto das pinturas, trazendo informações, ou seja, contando algo sobre aquela representação. Também, estudante, não podemos deixar de falar das pirâmides. Isso mesmo, as pirâmides, né, todas essas construções aí maravilhosas, que todos nós temos vontade de conhecer, eu tenho muita vontade de conhecer, e elas já são consideradas as 7 maravilhas do mundo, isso mesmo. Elas são edificações grandiosas, arquitetadas em pedra. Possui 4 lados, tá? Que é um triângulo, então tem 4 lados. Vou fazer um desenho aqui. Então, tem 4 lados, aí aflui, né, sempre em direção ao seu ponto mais alto. As 3 maiores pirâmides estão no Cairo, que foram construídas para os faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos, pai, filho e neto. Então, nós vamos ver ali uma imagem mais ampliada. Então, havia também outras, né, esculturas de faraós em grande porte também junto às pirâmides. Nesse caso aqui, nós estamos vendo essa imagem aí com cabeça homem, né, com cabeça de animal. Então, estudante, vamos ver aqui uma pirâmide mais ampliada, para vocês observarem aqui. Olha aqui. Vamos às 3 pirâmides de Gizé no Egito. Depois eu trago as imagens para vocês. Vamos dar uma olhada aqui, o que cada uma delas, né, a de Quéops, 2.560 anos antes de Cristo, é a maior e mais antiga delas, medindo 146 metros de altura. E as outras são menores, mas também são bem grandes, né? 143 metros, a de Quéfren, e a menor é a de Miquerinos, 62 metros de altura.
Então, observamos aqui essas pirâmides, as pessoas aqui em camelos visitando as pirâmides, então podemos observar que são, né, bem altas, são estruturas bem altas. Então, olha aqui a imagem mais ampliada, vamos ver como que eu fico aqui. Então, estudante, podemos ver aqui nas pirâmides, né, que foram construções provavelmente feitas com mãos humanas, né, geralmente os escravos que participaram aí da construção dessas pirâmides. O que podemos indagar aí? Como foi, que materiais eles utilizaram? Pedras. De onde eles trouxeram essas pedras? Se é no deserto. Então, podemos fazer várias indagações. Muitas vezes não encontramos nem nos livros informações sobre isso, certo? Mas sabemos que foi feita por mãos humanas, escrava, porém utilizavam talvez animais para estar puxando essas pedras. Mas há muitas indagações, como foi feitas, que tipo de instrumento eles utilizavam. Vocês assistem filmes, né, sobre essas civilizações, porém, os filmes fazem lá algumas representações que muitas vezes não são reais, porque os filmes, eles muitas vezes romantizam, né, traz ali ideias que muitas vezes não são reais. Por isso que é bom pesquisar em livros, né? Porém, nós não temos muitas informações sobre muitas dessas pirâmides, principalmente as maiores, com pedras enormes, como eles conseguiram, né, levar essas pedras cada vez com muita altura, certo? Então, vamos lá, vamos dar sequência. O que nós podemos fazer é apreciar, né? Apreciar esses povos que fizeram esses trabalhos, né? Deixou essa arquitetura aí grandiosa. Podemos dizer aí que já dominavam a matemática, certo? A ciência, né? Matemática. Não era uma ciência ainda, mas já dominavam para poderem construir e fazer um monumento tão grandioso, né? Com tanta perfeição e para durar. Foi obras, podemos chamar de obras para a eternidade, certo? Porque está aí até hoje, para que possamos apreciar. Então, vamos voltar, vamos para a próxima tela. Olha o que eu tenho para vocês. Hora de fazer. Vocês pensaram que ia ficar sem fazer uma atividade hoje, mas irão fazer sim. E é uma atividade bem legal que tem a ver com as técnicas, né? Técnica utilizada que nós falamos hoje sobre a arte egípcia. Então, estudante, quais foram a nossa abordagem da aula de hoje? Vamos fazer aí uma retrospectiva, vamos voltar sempre falando. Estamos falando da arte egípcia, né? Focando só na arte egípcia. Geralmente falamos de 2, 3 civilizações, muito rápido, às vezes vocês não conseguem, demoram para compreender, porque as aulas eram muito amplas, né? Falando de várias culturas ao mesmo tempo. Então, esta aula é só sobre arte egípcia, né? Um pouco aí da forma, das suas características, né? da forma que eles desenvolviam a arte, a função, enfim. Também falamos sobre arquitetura, pintura, as técnicas utilizadas, né, por esses artistas que eram anonimatos, ou seja, eles desenvolviam esses trabalhos a pedido do faraó, da família do faraó, para tanto ornamentar ali o espaço no palácio, ornamentar também onde era feito o sepultamento, né? Nós não falamos muito sobre a forma que eles faziam com os corpos, né, dos faraós, a mumificação, não tratamos muito disso, porque já ia um outro contexto, mas nós sabemos que eles dominavam aí as técnicas de mumificação, que era fazer com que os corpos duravam, né, centenas de anos, ou seja, até hoje existe muitas múmias, né? Falar de múmia as pessoas já ficam com medo e tal, mas enfim, os egípcios tinham como objetivo mumificar principalmente os faraós, as esposas do faraó, com a intenção, né, de que eles tivessem ali vida, né, vida após a morte, vidas longas, para eternizar, né? Então a gente vê isso muito nos filmes. Então,
Falamos aí também da lei da frontalidade, que é a forma que eles desenhavam ou faziam a composição do corpo humano, né? Tanto do homem como o corpo feminino e masculino tinha características diferentes, a forma de representar, né, as pessoas, ali sejam pessoas mais simples lá da vida cotidiana, como os agricultores, os trabalhadores, eram muito representados também. Por quê? Porque a arte tinha ali a função de contar história, isso mesmo. Expor ali o poder, né? Representar o poder do faraó. O faraó era sempre representado como Deus, né? Sua família. E as criações que eram feitas por esses artistas, né? Também dominavam o uso de cores, né? Da pigmentação, faziam trabalhos maravilhosos em murais. Então, os primeiros murais foram pintados aí também no mundo antigo, apesar que na pré-história havia também trabalhos feitos, né? Não deixa de ser murais, trabalho feito em paredes, em caverna, não deixava de ser murais, né? Eles não usavam lá uma tela como se usa hoje, né? Na atualidade. Então, estudante, falamos um pouquinho aí sobre a arte egípcia. O objetivo era agradar, né? Homenagear os faraós, retratar a cultura política, a religião egípcia, e também com o objetivo de quando o faraó voltasse à vida após a morte, né, que eles eram, poderíamos dizer assim, enterrados nas pirâmides, e nesse local, né, na mastabas, era ficado o quê? Todos esses ornamentos, vasos, esculturas, pinturas, murais, tudo era feito com a intenção de que, quando o faraó ou alguém que foi enterrado, voltaria e encontraria todos esses bens ali, né? Para dar alegria ali para o novo viver do faraó. Tá, vamos falar então sobre a atividade para vocês. Hora de fazer, colocar aí a mão na massa. Agora é o seu momento de artista. O que vocês podem fazer? Escolher um tema livre, né? Pode ser uma figura humana, pode ser grupos de pessoas, representação aí da sua cultura local, da sua comunidade, enfim, um desenho livre que represente pessoas ou mais pessoas, também paisagem, animais, utilizando a lei da frontalidade. Será que você vai conseguir? Vocês lembram das características? Eu acho que vocês não esqueceram. Qualquer coisa, volte na aula, faça de novo, tá? Então, vocês vão fazer um desenho ou uma imagem egípcia. Fique livre também para representar tanto uma pessoa que você queira representar ou uma imagem egípcia. Não esqueça de dar um colorido. Lembra que eles utilizam muitas cores, né? Muitas cores lá para representar tanto o corpo feminino, os animais e as pessoas. Então, pode utilizar cores fortes, bem, cores vivas mesmo, cores quentes, né? Então, queridos, essa é a atividade de hoje. Treine, faça essa atividade, procure refazer aí, utilizar dessa técnica para você ter essa sensação. Será que é fácil? Será que é difícil? Representar um corpo de perfil. Nós, por exemplo, crianças, quando estão fazendo desenhos, elas não conseguem representar um corpo humano da forma natural, né? De observação, da forma que ela observa, ela não consegue. Então, ela usa palitos, ela não consegue fazer ali uma noção de perspectiva para dar a profundidade do olho, o nariz. Tem toda uma técnica, né? O artista, por exemplo, ele estuda muito para aprender aí essas, né, formas de representar um objeto, uma imagem, uma pessoa. Então, vocês vão passar por essa experiência, tá? E depois vocês mandam foto aí desses trabalhos feitos, que eu vou adorar apreciar, porque eu sei que tem muito aluno aí, meninos e meninas criativas, cheio de ideias, e muitas vezes vocês não colocam em prática, certo? Então, aproveite e faça esse trabalho aí, envia foto para nós.
Então, estudante, essa é a atividade. Vamos ver quais são as nossas referências da aula de hoje. Olha aí as referências. Ok. Então, foram esses, né, os autores que nós utilizamos. Estudantes, se tiverem dúvida, volte de novo, fazer a leitura, né, desses conceitos, para que vocês possam aí, assimilar melhor, né, aprofundar nesses conceitos, que são conceitos simples. Vocês perceberam que não coisas de muita complexidade para compreender, não. Sei que vocês estudam muito história, então vocês já têm uma base boa. Obrigado pela atenção, professor presencial. Até a próxima aula. Aguardo vocês.